Olá, nono ano! Vamos dar início às nossas revisões. Hoje iremos revisar a ditadura militar no Brasil. Começando pelos seus antecedentes, vamos lembrar que o Brasil, antes de 1964, que é o ano do golpe, nós tínhamos aí o interesse dos americanos em manter o capitalismo, nós tínhamos o medo do mundo que estava dividido entre capitalistas e socialistas, então tínhamos medo de ser implantado um sistema socialista no Brasil, já que em Cuba o mesmo já tinha sido implantado com as revoluções cubanas. Nós tivemos manifestações em massa, o nosso presidente antes da ditadura era Jango, o seu governo estava antipopular, ou seja, antipopulista, ninguém estava mais apoiando o Jango, João Goulart. Ele fez um comício na Estação Central do Brasil, onde só teve o apoio de cerca de 150 mil pessoas, e logo em seguida ocorreu a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, onde levou às ruas mais de 500 mil pessoas, apoiando, o Brasil para um novo governo, ou seja, contra Jango. Existiu também o boato de que Jango tinha abandonado o país, mas isso era mentira, ele estava em território brasileiro. Depois de tanta pressão, ele realmente vai buscar exílio no Uruguai. E aí, os setores conservadores, elitistas e militares irão dar o golpe. Quem mais incentivou ao golpe, a deposição de Jango, foi os generais, Olímpio Mourão Filho e Carlos Luiz Guedes, que dirigiram-se para o Rio de Janeiro para depor Jango e tomar o poder. Quando eles tomam o poder, eles determinam, os militares, com todos esses apoiadores conservadores e elitistas, ou seja, os ricos, os empresários, eles irão determinar que o Congresso elegesse indiretamente, por meio de uma junta militar, através do primeiro ato institucional, que foi o AI-1, um presidente general. E aí onde vem a figura do nosso primeiro presidente da ditadura militar, um nordestino chamado Humberto Castelo Branco. E aqui nós temos início, então, a ditadura militar no Brasil. Eu trouxe a imagem dos presidentes da ditadura militar, que governavam por 5 anos cada um, eram eleitos indiretamente e eram sempre membros generais do Exército. Nós tivemos Castelo Branco, que foi sucedido por Costa e Silva. Depois tivemos uma junta militar por 60 dias até escolherem Garradzo Médici. Depois Ernesto Geisel e, por último, Figueiredo. Esses serão os presidentes militares durante 21 anos de ditadura no país. Dentre os atos institucionais, nós temos aqui que observar o pior de todos, o mais duro de todos, que foi o AI-5. O AI-5, ele fechou o Congresso, ele confiscou bens, ele suspendeu habeas políticos, o habeas corpus, ele restabeleceu cassações de mandatos e liquidava a vitalicidade. Fora que promoveu a censura, perseguiu pessoas politicamente, torturou, matou, certo? Muita gente teve que se exilar, fugir do país, por causa da repressão e da falta de liberdade de expressão. As principais medidas e ações econômicas da ditadura militar aconteceram entre 1969 e 1973. Digamos assim, que dos 21 anos de ditadura que nós vivemos, apenas de 69 a 73, ou seja, durante menos de 4 anos, na verdade,
nós vivemos o chamado milagre econômico, incentivado principalmente pelo capital estrangeiro, em especial dos Estados Unidos, o que trazia uma ideia de que o Brasil estava virando uma potência, onde as pessoas estavam adquirindo mais bens. A concentração de renda, porém, marcava a desigualdade desse país. A desigualdade. Por quê? Porque eram sempre os ricos ganhando mais, o poder aquisitivo era para quem tinha uma vida mais estável e a população continuava, né, pagando seus impostos. A expansão de crédito ao consumidor servia para ampliar a demanda de bens duráveis, como casas, automóveis e eletrodomésticos, promovendo a ideia de que quanto mais bens eu estou tendo acesso para comprar, para montar na minha casa mais eletrodomésticos, a sensação é de que eu estou melhorando de vida. A abertura externa da economia brasileira, ou seja, incentivos às exportações, o que trouxe a ideia de que a ditadura era boa para o brasileiro, na fase chamada como milagre econômico. E aí o governo promoveu a sua propaganda: Brasil, ame-o ou deixe-o. Se você não está feliz com esse país do milagre econômico, você está convidado a sair. Então, de uma maneira bem autoritária, essa propaganda do governo: Brasil, ame-o ou deixe-o. Se você não está satisfeito, você não pode falar, você não é bem-vindo aqui. Você tem que sair do seu país. Cadê a liberdade de expressão? Será que estava bom para todos? Claro que não. A censura era principalmente afetada no meio cultural. As músicas, os artistas, eles escreviam as suas músicas com um teor ambíguo, ou seja, com duplo sentido, e eram censurados, por vezes perseguidos ou até expulsos do país. Aqui nós temos uma letra de música. Vocês podem olhar depois, né? Que é a música Cálice. Um grande movimento forte para pôr fim às arbitrariedades do regime ditatorial, do regime da ditadura militar, um regime autoritário, totalitário, com teor nazi-fascista. Foi o movimento estudantil que lutou para pôr fim, para pedir eleições diretas. Então a União Nacional dos Estudantes, ela foi importantíssima nesse processo de luta contra os abusos dos ditadores, principalmente contra os abusos do ato institucional número 5, que perseguia, que torturava, que muitas pessoas ficaram sumidas, que muitos dos entes queridos não puderam velar nem enterrar aquela pessoa porque ela foi morta e o corpo nunca foi encontrado. Então a primeira forma de mobilização, de luta contra o regime, de organização, foi encabeçada pelo movimento da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Junto com eles também tivemos o comando, o Centro de Cultura Popular, que ajudou a lutar nesses movimentos pela volta da democracia no país. O primeiro passo para o fim da ditadura foi o pacote de abril. No governo de Geisel, né? Porque não existia pluripartidarismo, existiam vários partidos. As eleições eram indiretas. Com o pacote de abril, essas medidas alteravam o sistema eleitoral, determinando que 1/3 dos senadores fossem indicados pelo presidente, que a eleição dos governadores continuasse indireta e que o mandato presidencial fosse ampliado de 5 para 6 anos. Apesar dessas medidas, Geisel manteve a proposta de abertura, revogando os atos institucionais decretados desde 1964. Ou seja, por que o pacote de abril teve algo positivo? Porque Geisel, ele acabou com os atos institucionais. Para substituir Geisel, nós tivemos João Batista Figueiredo, que vai promover a lei da anistia, ou seja, ele vai perdoar as pessoas que estavam exilados
né, e que tinham cometido crimes políticos, e permitir que eles voltassem para o país, para viver aqui, para rever suas familiares. Ou seja, ele perdoou também os agentes da repressão. Ou seja, por quê? Porque a polícia estava trabalhando em nome do governo. Ele reprimiu, ele bateu, ele torturou. E aí as pessoas que fizeram isso em nome do governo, esses torturadores, também foram perdoados. Pelas torturas que cometeram. O último processo para o fim da ditadura foram as diretas já, que pedia eleições diretas e a volta da democracia. A população saiu às ruas, lutou, protestou, e com ela nós tivemos a emenda Dante de Oliveira, na qual dizia o seguinte, no artigo 74 e 148 da nossa Constituição, a anterior, né? A de 1983. O presidente e vice-presidente da República serão eleitos simultaneamente entre os brasileiros maiores de 35 anos e no exercício dos direitos políticos, por sufrágio universal e voto direto e secreto, por um período de 5 anos. Ou seja, ainda não eram as eleições como nós conhecemos nos dias de hoje, mas já era um primeiro passo. É a volta das eleições, onde o povo elege os seus representantes. Então, esse é o nosso primeiro vídeo de revisão. Reforcem, leiam, estudem e até o próximo vídeo.